Vamos dar o exemplo concreto do que estávamos falando. Chega um paciente, eu não conheço o cara, não sei nada. Não sei nada. Aí a pessoa começa a se apresentar. Esse contato, ele na realidade é infinito, compreende? De uma maneira aberta, porque tem todas as possibilidades. Eu não sei absolutamente nada daquela pessoa. Agora, eu aguento ficar nesse lugar? De que não sei nada, de que isto está completamente aberto a isso? Não. Então eu vou dizer, vou começar a classificar. Aí eu começo a dizer, mas fala dessa maneira, tal, o cara disse isso aqui, falou da mãe, não sei o que. Começo a encaixar a pessoa naquele lugar para eu não ter angústia. Angústia de quê? Desse encontro. Onde toda a vida dele está aí, a minha vida inteira também está aí, se tocando por primeira vez. E não é por acaso, porque as coisas não são por acaso. Então, qual é a dimensão profunda que esse encontro pode ter? Nós não olhamos para a dimensão profunda do encontro, porque é angustiante. Então, a classificação, em muitos casos, é uma defesa do terapeuta. É lógico que o conhecimento serve, não é que aquele conhecimento todo não vai me servir, mas para que ele me sirva, eu tenho que poder ir primeiro para o desconhecido e aguentar o tranco. E depois, como se fosse uma pulsação, aí, com tudo que eu sei, eu vou tentar traduzir alguma coisa do que eu vi e senti ali. Mas o problema é que eu, em lugar de sentir o que esta pessoa está manifestando na minha frente, eu começo a colocar conceitos. Então a minha capacidade de ser profundo na percepção diminui. Aí meu feeling vai embora, meu feeling se vai embora, minha sensibilidade vai embora, porque eu estou tentando racionalizar ou classificar algo que eu deveria sentir. O terapeuta traz é assim, eu vou desintegrar, né? Algo assim, eu vou me perder nisso tudo. Não me perder não porque eu não sei, mas porque de fato vai ter uma entrega, eu estou usando esse termo. Claro. Agora, sem essa entrega, qual é a tua capacidade de perceber o que realmente, profundamente, esta pessoa te traz? Diminui. Diminui. Por isso que você tem que ser treinado, isto em nós, porque nós fomos treinados desde a infância para não sentir e fechar com conceito. Vamos supor, se nós pensarmos assim, quando uma pessoa está com dificuldades na vida, em geral, em última instância, o que está acontecendo com esta pessoa? Ela está desconectada da própria vida, do próprio movimento da vida. Senão, talvez a pessoa dá conta da sua vida, né? Agora, se você recebe esta pessoa de uma maneira mental, a conexão não vai chegar, não vai. flui. É impressionante. Então, você tem que encontrar outra forma. Se você de pronto não sabe definir muito, mas você está aberto, de pronto, algum contato se estabelece mais profundo. E a pessoa então encontra o que está buscando, mesmo que isto não possa ser traduzido numa definição, ou em palavras, ou em conselhos, ou em indicações do que a pessoa tem que fazer. A terapia reichiana é basicamente uma terapia que abre a pessoa para a capacidade de sentir, obviamente, para a capacidade de desfrutar da vida. Teoricamente, nem sempre se consegue, né? Mas essa é a orientação. Agora, por quê? Porque sentir é mais profundo que pensar. E envolve o... Por que é mais profundo? Bom, vocês sabem, isso aqui é a superfície, né? Depois nós vamos ver isso em detalhe, né, no curso. Nossa comunicação com o mundo é superfície. O que está mais profundo em nós é o que está aqui dentro mesmo. Tanto que eu digo eu, né? Eu estou aqui nesta profundidade. Aonde chega essa profundidade? Bom, aí vai depender da experiência de cada um, né?
Mas eu diria que essa profundidade pode chegar ao infinito. Que a conexão que nós temos, que o Ra chamava de core, o centro da energia correta. A gente falou que a gente fala eu, né? Os japoneses fazem assim. Eu. Então, muitos mentais. A conexão que pode existir aqui, a pessoa pode sentir ali uma conexão kármica. Não quer dizer que todo mundo sinta todo o tempo, mas isso é uma possibilidade. E obviamente você olha para o mundo de uma forma diferente se você sente essa conexão. Se você não a sente. Mas qual é o limite? Outro dia eu vi um filme de um lama que dizia assim, as tecnologias do coração. Falei, oba! Alguém que está interessado mesmo, né? Que eu estou interessado nisso, né? Que tecnologia, que coisa nós podemos desenvolver como técnica para abrir isso, né? E as funções do coração, que são funções diferentes, e também estão se perdendo, compreende? No mundo contemporâneo, as funções do coração estão se perdendo. A função do coração como órgão profundo, compreende? Né? Mas aí o que ele falava não era... Ele era outra coisa, né? Mas eu achei o título genial. Né? Mas o que é o melhor? A melhor capacidade, a maior abertura e a maior coraça possível. Você tem que poder combinar a maior capacidade de abertura quando pode e a maior capacidade de defesa quando tem que se defender. Por isso que, para que isso funcione, a vitalidade tem que estar aberta, entende? Porque ela é móvel, se move de uma posição a outra. Se está rígido ou crônico, então você não tem essa possibilidade. E você responde de uma maneira aberta quando um cara está te sacaneando. Porque a autenticidade do mundo não gosta muito de autenticidade. Não, mas você tem que poder odiar, você tem que poder agredir quando é necessário. Ah, sim. Mas é só que você tem que agredir quando é necessário. Quando não é necessário, não. Ou tem que poder amar quando é necessário, mas quando não é necessário, não. Sim. E essa capacidade de adaptar-se, isso é o que nós temos que desenvolver. O que acontece conosco é que, como desde a infância nós somos muito bombardeados, nós ficamos cronicamente em alerta, cronicamente em defesa. Então, para retomar essa capacidade, que eu digo de capacidade do coração, isso é muito difícil. Sim. Você vê, a direção do mundo materialista é justamente a oposta. Então nós temos que ter muita segurança na nossa vida. Então juntamos dinheiro, juntamos seguro de vida, compramos muito mais do que precisamos, tudo para tentar de alguma maneira acalmar e ter uma segurança. Mas a segurança ela só vem quando você tem essa raiz, você percebe a tua raiz cósmica. Difícil falar disso exatamente, mas isso é o central numa pessoa. Se a pessoa tem isto, bom. Agora, por exemplo, o que se sabe hoje concreto sobre isso? Por exemplo, se uma pessoa, suas raízes estão bem, só nós somos como as plantas. Se a raiz está bem, pode ventar que eu não caio. Agora, se a minha raiz está mal e secou a metade, então provavelmente vai me derrubar. Agora, o que são nossas raízes? O que são nossas raízes? O sentimento? Família? Minha família. Minhas raízes são meus ancestrais. Meu pai, minha mãe. Valores? Meus irmãos, tudo que energeticamente pode ser considerado parte dessa herança que me trouxe. Essa é a minha raiz. Por isso, se um indivíduo, né, o pai ou a mãe, tem metade da força para tocar a vida. Por isso, a primeira coisa que terapeuticamente nós tendemos a fazer é consertar estas feridas. Por quê? Porque quando a pessoa conserta essas feridas, ele fica mais forte. A raiz está melhor plantada. Os nutrientes históricos de sua genealogia
chegam até ele e o nutrem com as capacidades que as gerações anteriores tinham. Isso está hoje muito na terapia sistêmica familiar, nas constelações familiares, tudo isso está falando disto, desta raiz, como funcionam estas raízes em cada indivíduo. Isso é muito claro em pessoas, por exemplo, que não conheceram o pai, ou não conhecem a família, ou não sabem nada, ou nunca olham, ou não querem olhar para esse lugar. Às vezes eu tenho, acho que da outra vez eu falei, descrição de pessoas que dizem: eu ando torto, ando pela vida torto. Claro, só conhecer um lado da raiz, é como uma árvore, se tem raiz do lado direito, ela vai entortar para o lado, é igualzinho. Nós não somos muito diferentes, só que nossa raiz, nosso caule, tudo isso são coisas energéticas, em lugar de ser fixas como as plantas, são móveis, estão no campo, não são energéticas. As funções são as mesmas. Isso seria já uma visão funcional, compreende? Que correlaciona uma rama da ciência, os vegetais, com a nossa vida, em um plano mais profundo. Um plano energético funciona igual, compreende? Mesmo que se manifieste de forma diferente. Entende um pouco como é? Quando você vai mais fundo, tem um princípio funcional comum. Isso que no pensamento funcional Ray vai chamar de princípio funcional comum. É aquilo que une as funções, mesmo que elas se manifestem de forma separada. Então, por exemplo, se eu fosse falar, para fazer uma fórmula funcional disso, eu diria: o enraizamento, que é uma função natural, pode manifestar-se como vegetais ou como animais. Mas a função do enraizamento é comum a essas duas ramas da existência. Agora, aí depois nós vamos. Como se trabalha o enraizamento numa pessoa? De onde está? Isso que nós vamos ver no curso também. O enraizamento está principalmente nas pernas. Como a perna sustenta o indivíduo, não sustenta, tudo, né? Tudo isto pode ser trabalhado de forma concreta. A reconciliação do indivíduo com os seus ancestrais também pode ser trabalhada de forma concreta. Existem pontos de vista diferentes sobre isso e como... Hoje em dia, por exemplo, o meu ponto de vista é assim: quanto mais difícil foi, mais rico é. Não, eu entendo. Tanto que a constelação me fez compreender isso. Eu honro hoje meu pai. Agora, mais difícil é também de você aceitar. Mas essa é a tua identidade. E se você não pode aceitar a tua identidade, então, que outra coisa você vai poder fazer? Como você vai ajudar os outros a olharem para a sua própria identidade? Então eu me inclino a pensar, não posso afirmar nada, mas eu me inclino a pensar que a aceitação da própria história, das próprios ancestrais, da própria identidade é a questão fundamental. O que me vem às vezes à cabeça é mais ou menos assim: quanto menos a pessoa se apoia na sua própria raiz, mais procura um guru para se apoiar. Isso é algo que para mim faz sentido, compreende? Ou um líder, ou uma religião, ou algo fora que de alguma maneira substitui essa conexão e essa segurança. Não, mas eu não... Que esse sentimento traz. Mas eu nunca... Não quero entrar em polêmica com nada. Só digo que me parece que existe uma relação entre, se a pessoa está bem apoiada na sua ancestralidade, em realidade não está muito interessada em procurar gurus, nem líderes, nem coisas desse tipo. E o contrário também é um pouco verdadeiro.